Eu vou mostrar aqui um exemplo simples de um programa cliente-servidor, onde o cliente ele foi feito em HTML, CSS e a programação em JavaScript, e a parte do servidor foi feita em PHP, todo em PHP. O cliente ele se comunica com o servidor através da técnica que é chamada de AJAX, que é feita pelo JavaScript. Ele faz uma requisição AJAX, né, e o servidor retorna a resposta. Então eu vou explicar aqui como instalar, como configurar o computador aqui para todo esse sisteminha funcionar. A gente vai precisar de vir aqui na internet. A gente vai baixar o AMP Server, que é um servidor Apache, PHP e MySQL. Na verdade, a gente só vai precisar do Apache, né, e do PHP. O Apache é o servidor web, né, que a comunicação é toda feita pelo protocolo HTTP entre cliente e servidor. E o PHP é a programação do back-end, ou seja, do servidor. É só vir aqui no Google, digitar o AMP. Aí a gente tem aqui o AMP Server, download, start user AMP Server. Aqui no meu caso eu estou usando o Windows, né? Eu tenho o AMP. Se eu estivesse utilizando o Linux, teria o LAMP. E existe o XAMPP também, que serve tanto para Windows quanto para Linux. Só que nesse caso aqui a gente vai usar o AMP mesmo. Clica aqui para baixar. Clica aqui no Download Directly. Só aguardar aqui um pouco. E começou o download do AMP. Ele tem mais ou menos 286 megas. Aí a gente vai baixar esse WAMP, a gente vai instalar ele, a gente vai colocar tanto o cliente quanto o servidor lá dentro da pastinha dele. E a gente vai rodar o cliente, né? E o cliente vai se comunicar com o servidor. De fórmula análoga, a gente poderia também ter dois computadores, ambos com o AMP instalado ou o Apache, dependendo da situação, mas no caso você precisaria de um interpretador PHP, então você precisaria de um PHP e um Apache pelo menos, então é melhor instalar um AMP. E lá no programa depois eu vou mostrar onde você pode apontar o IP do servidor, onde o cliente vai estar no computador, ele vai se comunicar com o servidor em outro computador, em outro IP. A gente vai abrir aqui, ó, e já até tinha baixado aqui, beleza. Vamos instalar ele, beleza, dá OK, I accept the agreement, next, a gente vai manter a pasta padrão mesmo lá na raiz do C. Install, aqui ele demora um pouquinho, provavelmente eu vou cortar o vídeo aqui, quando terminar eu retorno. Pronto, voltando aqui, né, terminamos a instalação, demorou um pouquinho, ele está me perguntando se quer o Internet Explorer como navegador padrão. Isso daqui não influencia muita coisa não, que por hora é desnecessário. Next, finish. Pronto, estamos com o AMP Server instalado. Aqui, o que eu vou disponibilizar vai ser esse arquivo zip. Esse arquivo é cliente-servidor, né? Ele tem duas pastas dentro. Uma com o programa do cliente. Aqui a gente tem a interface, né? O HTML dele, o CSS, folha de estilo. E aqui a gente tem o programa propriamente dito feito em JavaScript, que faz toda a comunicação do cliente com o servidor. No caso, esse aqui é o lado do cliente. Voltando aqui, a gente tem o servidor, que é basicamente o arquivo PHP. Ele tem que receber o nome, que foi informado do lado do cliente, ele recebe, e pesquisa num vetor se esse nome existe. Se existe, ele retorna o nome e a idade. Se não existe, ele retorna que não foi encontrado. Então vamos ver como isso funciona. Basicamente, a gente tem aqui, depois do AMP Server instalado, a gente vem em disco local C, a gente vem em o AMP 64,
depois em www. Essa daqui é a pasta raiz do servidor, a pasta servidor web, né? É aqui que a gente vai jogar aquelas duas pastas, cliente e servidor. Vamos lá. É só a gente descompactar ela. Descompactou, né? Cliente e servidor. A gente vai jogar assim mesmo, ó, uma pasta cliente e uma servidor. Beleza. Jogamos aqui, cliente, servidor. Código do cliente está muito simples. Geralmente os HTMLs eles têm pastas, subpastas, com a folha de estilo, com o JavaScript. Só que aqui eu fiz um negócio bem simples só para ilustrar como que uma página web, assim que não tem nada de PHP, vai comunicar com um programa do lado do servidor feito só em PHP. Esse só PHP não tem nada de HTML. Ele só libera uma informação em JSON. Beleza, estamos aqui já, jogamos as duas pastas com os dois programas, o cliente e o servidor. A gente vai iniciar agora o AMP Server. Tá vendo? O AMP 64. Sim. Reparem o ícone aqui, vai ficar vermelho aqui embaixo, perto do relógio. Depois vai ficar laranja. E depois ele vai ficar verde. Quando ele ficar verde é porque o servidor já está online. Geralmente é bom a gente observar isso aqui. Geralmente na primeira instalação ele não fica verde. Ele fica vermelho, depois laranja e não fica verde. A gente vem, clica com o botão direito, clica em sair e inicia ele de novo. Eu não sei se é alguma configuração do Windows ou alguma coisa, mas na segunda vez que a gente faz isso ele já fica verde já e a aplicação roda. Ficou vermelho, laranja, agora verde. Essa pasta aqui, esse diretório todo aqui, ele está num lugar chamado localhost. Ou eu posso digitar o próprio IP do meu computador, ou eu digito localhost, que ele vai cair dentro daquele servidor ali. Vamos lá, localhost. Eu vou acessar o programa do cliente. Cliente. Dentro da pasta cliente, eu tenho o arquivo cliente.html. Na hora que eu der Enter, isso daqui ele já está rodando num servidor web. São dois programas. Eu estou rodando o programa cliente. Esse aqui é o lado do cliente. Esse programa ele poderia estar só ele em outro computador lá no Japão, por exemplo, desde que ele apontasse para o meu IP e o meu servidor aqui funcionando. Ia funcionar da mesma forma. E o programa funciona assim, ó. A gente digita um nome, o nome que está lá no servidor, esse nome existe lá, eu clico em buscar e ele buscou João 29. Vou digitar outro nome aqui, Leandra, buscar Leandra 23. E se eu digitar um nome que não existe, sei lá, Célia, por exemplo, aí, não encontrado. É assim que ele funciona. A partir de agora eu vou começar a explicar o código. Eu vou tanto explicar o cliente como eu vou explicar o servidor. Bom, para abrir o código fonte, eu vou usar o Atom, o editor de texto Atom. Ok, estamos com o Atom aberto. Aqui no caso do Atom, ele está apontado aqui para a pasta www do servidor Apache, onde eu tenho outras coisas que vêm já com o AMP. E aqui eu também tenho o código-fonte do meu cliente e o código-fonte do meu servidor. Lembrando, o cliente e o servidor eles estão no mesmo computador e estão rodando no mesmo servidor web, que faz para fazer a comunicação via web, né, utilizando o protocolo HTTP. Eu poderia ter, por exemplo, esse cliente aqui em um computador diferente e vir aqui nessa variável que é a IP do servidor e colocar o IP onde essa pasta aqui servidor estaria. Ou seja, eu teria dois programas, um em cada computador e um comunicando com o outro. Logicamente, o cliente comunicando com o servidor. Vamos nos ater aqui ao código do cliente. Primeiramente eu vou explicar que o HTML é muito simples. A estrutura básica do HTML eu criei uma div principal aqui, já está até comentada. Depois eu criei uma barrinha no topo com título, né, cliente, busca nomes.
Isso só para ficar bonitinho mesmo. Depois eu fiz uma div, né, que é o corpo dessa caixinha principal, onde a gente viu lá no programa rodando agora há pouco. Só que esse corpo aqui lá é invisível. Dentro dele que tem, aqui a gente tem um label, né, um texto especificando o nome, e aqui a gente tem a caixinha de texto, um input. Esse input aqui, ele é basicamente essa caixinha de texto. Eu tenho logo na frente dele um botão, e esse botão, ele, ao ser clicado, né, desse parâmetro aqui é um clique. Eu chamo a função JavaScript buscar nome, e depois dessa caixa de texto, desse botão, eu tenho uma outra div, uma caixinha, essa caixinha amarela aqui, que ela tem dois campos. Ela tem um campo que é o resultado nome, né, o resultado que vem do servidor, e ela tem outro campo que é o resultado idade. Aqui dá para observar. O JavaScript ele manipula esses elementos aqui da página HTML. Vamos dar uma olhada aqui no JavaScript. Aqui no JavaScript, primeira variável que eu tenho aqui é o IP servidor. No meu caso, eu estou na minha máquina mesmo, então é um localhost. Para poder rodar em computadores diferentes, eu teria que apontar para outro IP, né? Eu poderia fazer isso aqui de uma forma mais sofisticada, poderia botar um campo na tela para eu informar o IP para onde eu quero apontar o meu cliente, né? Onde está o servidor. Mas eu preferi fazer inline mesmo aqui em hardcode, só para exemplificar mesmo. Isso aqui é só um exemplo para a gente entender de uma forma bem simplificada como funciona isso. Aqui, eu capturo os elementos da tela, né? Eu capturo os elementos lá do arquivo HTML para eu poder manipular esses elementos. Ou seja, eu tenho esse txt nome, que nada mais é que essa caixa de texto. Eu tenho o btn buscar, que é o botão de busca. Eu tenho um lbl, que vem de label, né? Nome, que ele aqui no momento ele não está aparecendo, mas se eu buscar aqui, ó, esse lbl nome, nada mais é que esse João aqui, que o JavaScript joga o resultado nele. E o mesmo para a idade, tem o lbl idade. Aí, lembra aquela função buscar nome, que está atribuído ao clique desse botão buscar aqui? A gente tem aqui, ó, o botão buscar, onde está ele aqui, ó, buscar nome. É exatamente essa função aqui. O que essa função faz? Ela pega, na hora que eu clico, a primeira coisa que ela faz é criar um objeto Ajax. Esse objeto Ajax é o objeto em si mesmo, é o próprio objeto que vai enviar o nome para o servidor e vai recuperar a resposta do servidor. Entendeu? Então, eu crio uma variável aqui também chamada nome, né? Essa variável ela recebe o valor que está dentro dessa caixa, ou seja, na hora que eu cliquei em buscar, ele começa a fazer esse procedimento aqui. Ele cria o objeto Ajax, depois ele pega o nome que está digitado na caixinha e joga nessa variável nome. Depois ele constrói a URL, né? Ou seja, o endereço do servidor, que ele vai pedir as informações desse nome que foi informado lá na tela. Que aí, no caso, como a gente está usando aqui o protocolo HTTP, a gente tem aqui o HTTP, é que entra o IP do servidor. Se fosse um servidor em outro local, seria um monte de número, mas no caso aqui a gente está usando localhost. E aqui é o caminho, repara que aqui já não é mais o cliente, ó. Aqui é o caminho de onde está o programa do servidor, ou seja, é outra pasta. Entendeu? São dois programas diferentes. A gente tem o programa cliente e o programa servidor. E ele acessa o arquivo servidor.php. Esse arquivo ele já está preparado para receber um nome. Eu criei esse objeto aqui, que é o objeto Ajax, que faz a comunicação. Agora aqui eu vou iniciar ele, né? Vou inicializar ele. Primeiro aqui eu informo que ele vai utilizar o método get para fazer essa comunicação. E essa comunicação vai ser feita onde? Vai ser feita no URL pedido, que é essa URL que eu terminei de construir aqui. O endereço do servidor e onde está o programa do servidor. Ele executa top-down, né? Só que como se trata de internet, vamos imaginar aqui, a gente está vindo, o programa está vindo executando. Na hora que ele chega aqui, ele começa a precisar de coisas que a requisição via web vai trazer para ele. Só que o programa executa em frações de segundo.
Só que uma informação via web, ela não chega, às vezes pode demorar 2, 3, 4 segundos, dependendo do servidor onde está. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar aqui, vai falar e vai entender isso aqui, ó. Quando eu receber essa requisição que eu enviei aqui, na verdade que eu construí aqui e enviei aqui embaixo, quando eu receber ela, eu executo as coisas que estão aqui dentro desse código. Então voltando aqui, a gente criou, inicializou o objeto Ajax aqui, sendo que é o método get, passou o URL, tudo bonitinho. Ele vai, digamos assim, um modo bem grosseiro, ele vai pular isso aqui, né? Vai deixar isso aqui para depois, e ele vai pegar e vai enviar para o servidor. Quando o servidor retornar a resposta, ou seja, aqui quando houver o evento load desse objeto, aí ele vai executar o que há aqui dentro. Ou seja, quando o servidor retornar o JSON lá que tiver as informações do nome e da idade. Aqui eu criei um objeto JavaScript. Esse objeto JavaScript ele recebe a resposta do servidor, tá vendo? Ó? XHR, que é o objeto.responseText, ou seja, essa resposta aqui, o corpo da mensagem, da mensagem que veio pelo HTTP, né? Ele converte esse corpo que ele veio em JSON, né? Porque é o padrão de comunicação aqui, ele converte para um objeto JavaScript, onde eu posso ter acesso fácil aos seus atributos. Aqui nessa parte de baixo, basicamente eu pego o LBL nome, que é aqui ó, o João, ponto inner.html, ou seja, LBL nome, né? Esse LBL nome, se eu não me engano, é um spam lá na página HTML. Tá vendo? Aqui ó, o spam, é esse aqui ó. Geralmente o spam, você digita alguma coisa aqui dentro e ele aparece na tela. Ou seja, é um código HTML dentro do spam. Na verdade a gente digita aqui, dentro das tags spam. Então o que ele faz? O spam, né, que ele capturou aqui em cima, LBL nome, tá vendo? Resultado, nome lá, né? Esse spam, eu vou no código HTML que tem dentro dessas tags do spam, que está lá na página HTML, e digo que existe um nome lá dentro. E na verdade digo não, eu jogo esse nome, né? Esses dados que vieram para esse objeto, eu pego o nome dele, objeto.nome, ou seja, o nome que o servidor me retornou. A mesma coisa eu faço para o LBL idade. Eu pego a idade que me veio no objeto e jogo. Só atentando aqui que a idade ela vem como um número. Então o JavaScript trabalha meio parecido com o PHP. Ele olha o número, ele é fracamente tipado, né? Ele não tem uma tipagem muito forte, então você pode jogar nome, número, string, qualquer coisa que você quiser. Então como vem um número, ele entende que ele está trabalhando com um número. E como o inner.html é um texto, né? Você tem que jogar um texto aqui dessa variável, nesse atributo inner.html. Se eu jogar um número, ele não funciona. Então você tem que converter para toString, com esse métodozinho aqui, toString. Beleza, tudo isso aconteceu depois que eu dei aquele send para o objeto. E na prática isso funciona assim. Ó. A gente vem aqui, digita aqui, por exemplo, Marcos. É um nome também que está lá no servidor. Cliquei em buscar. Ele fez, ele enviou o nome Marcos. O servidor procurou, existe esse nome? Existe. Qual a idade dele? Sei lá, 21 anos. Montou a resposta em JSON e retornou essa resposta para o cliente. Aí esse código JavaScript pegou essa resposta em JSON e preencheu esses campos aqui. Basicamente aconteceu isso. Agora eu vou explicar o servidor, como ele foi criado. O servidor foi criado em PHP, lembrando que essa linguagem aqui é JavaScript, né? Agora a linguagem do servidor é outra linguagem, PHP. A gente tem aqui o PHP, a gente não precisa mais da tela para explicar. Primeira coisa que o PHP faz aqui, ele vê se pelo método get está vindo algum dado no campo nome. Se esse dado está vindo, aí ele pega, geralmente esse sinal de cifrão aqui são variáveis no PHP, né? Aí ó, nome que veio do cliente, tá vendo? Ele recebe esse nome que veio do cliente pelo método get. Esse nome aqui é exatamente o nome que vem de lá da tela. Se não,
digamos assim, que, sei lá, é um cliente que ele não tem campo lá no método get nome, enviou qualquer coisa. Ele bota como vazio e automaticamente ele vai retornar que não encontrou nada. Isso é mais um tratamento de erro. Essa parte aqui, esse Access Control, Allow Orange, isso daqui, o PHP, essa linha de comando aqui, ela é colocada para o PHP aceitar requisições de qualquer IP. Digamos que eu tenho um servidor, eu quero restringir, né, que ele aceite pedidos apenas de um remetente. Então eu posso colocar o IP aqui, mas como eu estou aceitando de qualquer lugar, eu coloquei o asterisco. Poderia colocar aqui, no meu caso, localhost. Mas então o endereço IP lá do JavaScript, eu não poderia colocar um outro IP, só poderia usar o localhost. Beleza. Aqui eu configuro, né, também o header aqui do arquivo PHP como um application JSON. Por quê? Esse header application JSON aqui, o content type, ele entende que ele está trabalhando com JSON. Ele para de trabalhar como texto, entendeu? Ele entende que o que ele está retornando lá para o navegador ou para qualquer outro programa que estiver utilizando esse servidor, ele entende que não se está retornando texto mais, HTML, nada disso, é um JSON. Tanto é que se a gente for inspecionar o elemento, se a gente chamar esse servidor através do navegador, a gente não vê nenhum código HTML, a gente só vê um arquivo JSON. Beleza, isso daqui é mais configuração mesmo. Tá, criei dois vetores, um vetor nome e um vetor idade. Poderia ter criado a matriz? Poderia, mas fiz dessa forma para facilitar o processo de busca. E aqui eu carreguei o vetor nome e carreguei o vetor idade. Sempre nome, idade. Ou seja, na hora que eu pesquisar por nome, eu recebo a posição onde esse nome está. E, consequentemente, é a mesma posição da idade referente a esse nome. A gente tem aqui, ó, a posição 0, não encontrado, né? Caso ele não encontre o nome, lá na resposta ele vai dizer que é a posição 0 e a mensagem vai retornar. Aí eu tenho aqui João, 29, Leandro, qualquer nome desse aqui que eu digitar lá no cliente, ele vai me retornar. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, Fernando. Tá vendo? Se eu digitar aqui, ó, Fernando, buscar. Não, aí não deu, né? Fernando não funciona. Fernando. Olha lá, Fernando 5. Tá vendo? Vou digitar aqui, sei lá, Célia. Célia não existe, ó. Não encontrado. Mas se eu vier aqui, ó, digamos que eu crie aqui Célia. Vou colocar que a Célia tem 50 anos, por exemplo. Salvei. Isso daqui é um código interpretado, né? Tá lá no servidor rodando. Vou digitar, aqui já está a Célia, vamos buscar de novo. Olha lá, Célia 50 anos, ele achou. Depois disso aqui, aqui é a parte onde ele faz a busca em si, né? Esse aqui é o nome que veio lá do cliente. Ele busca esse nome dentro do vetor nome, esse vetor que eu construí aqui atrás. E agora eu declaro um vetor resposta, ou seja, esse vetor resposta ele vai ser composto de nome e idade. Aí aqui eu pego e testo. Na verdade, essa aqui, ó, a posição, né, é a posição onde o nome foi encontrado. Eu testo. Se essa posição for diferente de vazio, ou seja, encontrou algum nome, eu digo que o vetor resposta, a posição nome do vetor resposta, ele recebe o nome que está na posição encontrada do vetor nome. É meio complexo, mas aqui, por exemplo, eu posso ter um retorno 1, por exemplo. Se eu tenho esse retorno 1, ele vai jogar um aqui e ele vai jogar um aqui. E, consequentemente, quem que é a posição 1 do vetor? É João. Ó. Ou seja, a resposta no campo nome vai receber João e a idade é a idade do João. É assim que vai funcionar. Se não, ele recebe a posição 0. Quem é a posição 0? Não encontrado. Ou seja, se ele não achar nada nesse comando aqui, né, no array search, se ele não achar nada, ele vai retornar um 0, ou às vezes ele retorna vazio. Né? Se ele retornar um 0, dependendo da versão do PHP,
Mesmo assim, ele vai pegar e vai dizer que não encontrou, ou se, porque ele não encontrou nada, se retornar vazio, ele vai mesmo assim dizer que não encontrou nada. E aqui eu estou retornando o dado para o cliente. Eu dou um echo e converto esse vetor resposta em um arquivo, em um JSON. Esse JSON ele vai retornar para o meu cliente. Basicamente isso. Se a gente fizer aqui um exemplo, ó, a gente tem aqui um cliente. Esse aqui é uma interface gráfica, tudo bonitinho. Sei lá, João, vamos testar aqui, buscar. João 29. Digamos que eu acesse direto o servidor aqui, ó, localhost barra servidor, né? Barra servidor, pagar aqui, barra servidor.php. Que ele vai me retornar, ó. Eu não passei nome nenhum para ele, eu estou usando o método get, né? Eu não passei nome nenhum, ele só me disse que não encontrou. Não passei nenhum nome, mas agora vamos passar o nome. Coloquei aqui na carry string o nome, passar o nome João. Dei enter, ah lá, ó. Me retornou um JSON João e idade 29. Eu posso vir aqui, ó, inspecionar. Aqui, ele me retornou o JSON puro. Você pode ver que o HTML aqui, esse HTML é o próprio navegador que constrói, porque a resposta do servidor mesmo não vem com HTML, não vem com nada. Você pode ver que o HTML aqui não tem nem o head direito, nada. É só mesmo para exibir o JSON. Só que o programinha cliente pega essa resposta, interpreta e coloca bonitinho na tela para o usuário ver. Bom, basicamente é isso.